O Vitalino é, na verdade, a mesma coisa que você dizer assim, por que Michelangelo? Porque, na verdade, é o artista popular mais completo. Ele teve, ao seu lado, o pioneirismo, a capacidade de expressão do seu povo. Foi um artista que não fez nenhuma concessão ao exterior, até porque naquela época era mais difícil. Ele é um artista local com uma possibilidade de apresentação internacional. Você vê uma figura do Vitalino, em qualquer lugar você sabe que aquilo é um Vitalino. No entanto, ele não perde a sua origem de um artista nordestino, do interior, com a temática local. E o Vitalino tem uma coisa que só o grande artista se permite. A leveza da harmonia de um lado e de outro lado da própria crítica social. Por exemplo, quando ele faz a Casa de Farinha, ele está falando de uma maneira tão poética de alguma coisa que tem que ser construída coletivamente, ou quando ele coloca uma família arando a terra, como essa obra que a gente tem aqui no Museu Casa do Pontal, que é fantástico. Se você olhar como ele faz, como ele vai marcando a diferença da criança para o pai, e como ele está falando de uma forma de aprendizado onde a criança aprende com os pais pela prática, né? Então, Vitalino, ele pôde falar ele fica visto como cronista do cotidiano, mas ele é um cotidiano rico, um cotidiano denso, um cotidiano no qual você tem uma dimensão religiosa, uma dimensão espiritual, uma dimensão fantástica, né? Tinha uma consciência de que era necessário que outras pessoas vendessem, porque se só viessem comprar dele, isso inviabilizaria a vida daquela coletividade. Então, primeiro, essa generosidade para ensinar e para ser generoso mesmo, passando seus conhecimentos, e uma certa humildade para aprender, porque ele vai aprender também. Ele aprende com o Zé Caboclo, ele aprende com o Manuel Dócio. Então, é uma figura muito peculiar, é uma figura bastante rica. Mestre ensinando e mestre aprendendo. Primeiro foi a dos olhinhos, que ele fazia tudo com os olhinhos furados, que ainda hoje tem peça dele assim. Quando ele viu, aí ele disse, ai meu Deus, como tá bonitinho. Como foi que vocês fizeram esses olhinhos? Tinha gente que dizia que era um olho de piaba que a gente arrancava e botava no olho do boneco. O pessoal que estava olhando. Aí eu disse, ó, Jotário, isso aí, depois da gente fazer esse buraquinho assim, pega uma bolinha de barro, coloca no mesmo buraquinho e quando vai pintar, pinta de branco e depois faz como fosse a palpilha do olho, a menina do olho, de preto. Mas ficou bonitinho demais. O Vitalino viu as minhas peças tão pintadinhas, porque naquela época pintava com o dedo assim, onde o dedo não cabia, ficava sem pintar. Aí eu pintei minhas peças, aí eles acabou tudo direitinho. E quando ele chegou, que ele viu, disse, Manuel Dócio, como foi que vocês pintaram essas peças tão bonitinhas assim, tão bem pintadas? A gente vinha da roça, tinha uns pés de pau lá, tudo com as varinhas, como a gente cortou, chamava até sacatinga a madeira. É uma madeira que ela tem um cheiro bem forte. A gente cortou, fizemos um isopezinho com algodão, e pinta, foi o que mas como ficou bonitinho. Foi duas coisas que eu, como aluno, ensinei a ele como mestre. Permitiu que outras pessoas no Brasil sentissem isso, ele conseguiu transmitir isso para outras pessoas. Então, um depoimento do Adalto Fernandes Lopes, um dos grandes artistas do Rio de Janeiro. Adalto, ele
fazia modelagem de boizinho, queimava e fazia objetos, fazia carroça, fazia uma coisa ou outra, mas ele achava que aquilo não era trabalho, aquilo era uma diversão, que aquilo não tinha valor nenhum. Quando diz ele que ouviu uma entrevista com o mestre Vitalino no rádio, ele viu uma matéria com ele no jornal, ele leu, e ele viu, então, o que mestre Vitalino fazia e a importância que aquele homem estava tendo. Então, o exemplo de Vitalino fecunda. E aí, Adalto parte para se dedicar com mais intensidade a essa produção, que depois ele vai se transformar na coisa principal da sua vida, estimulado por mestre Vitalino. Então, se temos esse caso com Adalto, quantos outros pelo Brasil não terão recebido esses ecos dessa fama, desse pensamento, desse acontecimento vitalino que os estimulou para seguir adiante, criando e fazendo da sua vida, da sua passagem nesse mundo, uma passagem marcada pela arte e pela criação de uma obra.